nesse momento o convite para a nossa jornada de aniversário. O CEP faz 20 anos. A nossa jornada da esperança, comemorando aí no 14º Enconesp, que tem como tema um princípio espírita que é Deus. E o título do evento, Contato com Deus. De 8 a 10 de fevereiro, aqui neste auditório. Nessa oportunidade, teremos o lançamento da 2ª edição do livro Sublime Libertação, Levando Alívio, do espírito Bernardo Ferreira de Campos, pela psicografia de Lindomar. Paralelo ao evento, nós temos a 12ª Jornadinha da Esperança, que é a atividades da evangelização infantil para crianças a partir de 3 anos, em horários paralelos, palestras e painéis, para que os pais possam participar. A jornada acontecerá de 8 a 10, sexta, sábado e domingo. E no dia 7, na quinta-feira, vocês ouviram e viram aí uma prévia, né? Vai acontecer o show da Esperança com a banda Bênção de Paz, às 20 horas, aqui neste auditório. O evento tem um custo de R$20, é um evento beneficente, e os convites estão à disposição na livraria, também com Josete. Todos aqueles que desejarem podem participar e convidar os familiares e os amigos. No evento, na sexta-feira, nós vamos ter a apresentação da banda e 2 exposições doutrinárias, com o professor Ari Quadros Teixeira, da Casa de Guará, de Itabuna, e Agnaldo Paviani, de São Paulo. Nós vamos ouvir sobre Somos Filhos de Deus e existência de Deus, crê ou não crê? No sábado, isso na sexta-feira à noite, a partir das 19 horas. No sábado, nós vamos nos encontrar aqui nos turnos tarde e noite. Tarde, a partir das 14h30, ouvindo novamente a banda e o painel. Deus para os doutos e para os simples, com Patrick Pires. Não usar o nome de Deus em vão, com Ricardo Ferreira, de Vitória da Conquista. Patrick, trabalhador da casa, né, de Itabuna. E Deus e o encontro consigo mesmo, com Jamile Ock, que hoje está na responsabilidade da exposição doutrinária. E o último momento deste painel, Agnaldo Paviani, Por Amor de Deus. Teremos um intervalo e a exposição de Ricardo Ferreira, Deus na Visão Contemporânea e Espírita. No domingo, nos encontraremos pela manhã, a partir das 8h30, ouvindo ainda a apresentação e vendo a apresentação da banda Bênção de Paz, inicialmente, e um painel com os temas Pai Nosso que Estais nos Céus, com Ari Quadros, Temor ou Amor a Deus, com Ileana Matos, e a última participação do painel com Agnaldo Paviani, se Deus quiser. Teremos o intervalo e a palestra de encerramento com Lindomar Coutinho, presidente da instituição, falando sobre o tema do evento, Contato com Deus. Nós vamos nos encontrar e certamente aprender bastante com tudo aquilo que ouviremos. E para ouvirmos e aprendermos hoje, nós vamos ouvir Jamile Ock falando sobre patrimônio espiritual e a busca pela saúde. Nós vamos ler um texto do livro Porto de Esperança, do espírito Samuel Bulamar, psicografado por Lindomar Coutinho, e o texto que escolhemos foi o texto 12, que tem como título Saúde. Então vamos ouvir com o coração também. Você acha que está mal, não é isso? Os médicos parecem não saber
o que você passa, apesar de você acreditar que você tem. Isso o angustia. Não está sob seu controle. Isso muito o irrita. Pergunte-se: o que a vida quer me ensinar com isso? Se a doença é a ausência da saúde, por que a deixei sair? Certamente você começará a pensar em uma série de coisas que poderiam ser diferentes. E aí, quer mudar? Comece a se sentir melhor, respire melhor, aquiete sua mente. Jesus fala com você neste momento. Se prestar atenção, ouvirá. Com toda a fé, peça, sinta-se saudável e feliz, comprometendo-se a ir e não mais errar, para que não lhe suceda coisa pior. Você é saudável, você reflete saúde, pode se alegrar. Jesus o curou, saúde em seu lar. E nesse clima de saúde em plenitude, nós vamos agora nos vincularmos ao nosso médico maior, que é Jesus. Sentindo as suas vibrações amorosas e de cura espiritual. Sentindo as vibrações e o auxílio que os bons espíritos nos oferecem, para que, mudando o nosso padrão mental, nós termos a saúde que precisamos para trabalhar, ser útil e mais feliz. E é por isso, Senhor, que nós agradecemos pelas oportunidades que temos de aprender, de ter saúde, de trabalhar e de crescer. E te pedimos, Mestre, o teu auxílio, para que possamos compreender em que precisamos mudar. E mudar para que a saúde, o equilíbrio, a paz seja uma constante nas nossas vidas. Permanece conosco, Senhor. E nesse momento ainda te pedimos que possa envolver Jamile, para que ela possa oferecer as induções que precisamos, sobre o que precisamos refletir e mudar. Que ela possa ser envolvida em luz e em clima de saúde. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos convidar a Jamile para nos falar sobre patrimônio espiritual e a busca pela saúde. Já está aqui, né? Boa noite, pessoal. Bom, talvez se a gente se perguntasse aqui se algum de nós se intoxica por livre vontade, para além de alguém que porventura faça uso de alguma substância, nossa resposta provavelmente seria que não. No entanto, quando nós vamos fazendo observações a respeito das nossas experiências e lançando sobre elas
um olhar e uma compreensão espiritual daquilo que nós somos, talvez a nossa percepção a respeito disso mude. A maioria de nós já teve contato com esse livro de André Luiz, Missionários da Luz, e com o famoso caso da reencarnação de Segismundo. Eu escolhi esse caso em função de ser um caso extremamente conhecido, e aí pode nos gerar associações com um nível de facilidade maior. Mas queria que vocês prestassem atenção em alguns pequenos pedaços. A mente humana, dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para trilhões de células do organismo físico, mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que as servem. E agora o instrutor Alexandre vai se referir àquele que será o pai de Segismundo nessa nova existência. Observem a pontuação que ele faz. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união, mas não atingiria o objetivo sagrado da criação, porque, pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem. E quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação, dificultando a eles no plano espiritual. E aí vamos mais um pouquinho. A respeito do corpo físico de Segismundo. Com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo. Na maioria das vezes, e como o próprio texto sugere, nós lançamos o olhar sobre essa leitura e pensamos em reencarnação. Não é isso? É o nosso pensamento. Um caso famoso de planejamento reencarnatório, em que André Luiz traz para a gente os detalhes do processo de estruturação de um corpo, apresenta para a gente o setor responsável no mundo espiritual, em nosso lar, pela reencarnação. Mas pouco de nós pensa a respeito de autorresponsabilidade. O que André Luiz está dizendo aqui é que Segismundo vai herdar dele mesmo um problema circulatório. E o que ele vai dizendo para além disso é que o pai de Segismundo, sem qualquer questão previamente planejada, vai assumir para si um comportamento que vai refletir dificuldades no processo natural de continuidade da vida. Vou ler mais um pedacinho para vocês. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitas, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, como se percebe, fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laboratorioso do trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. E segue o texto. Quando nós pensamos a respeito daquilo que nos compõe enquanto sujeito,
é absolutamente necessário que a gente consiga fazer um olhar a respeito daquilo que é patrimônio nosso. E a respeito daquilo que eu vou herdar de mim mesmo no histórico da minha existência. Coisa alguma me chega sem que de mim haja a responsabilidade do contato com isso. O processo da saúde, vemos então como o elemento que exige e necessita de modo central da participação daquele que é o portador dela ou deficitário dela mesma. Nesse processo de autodesenvolvimento em que vamos passando de uma reencarnação para outra, o nosso histórico continua sendo tudo aquilo que a gente for construir. Lembrando sempre que todas as nossas construções, todas elas, vão permanecer registradas. E aí, só fazendo aqui uma breve observação desse nosso processo histórico. Cada espírito é portador da herança de seus próprios atos. Joana de Ângeles, em O Despertar do Espírito. No nosso processo reencarnatório, desde o iniciozinho da nossa caminhada, nós vamos vivendo experiências diversas. Em cada experiência, assumimos então uma personalidade. Em toda a existência, nós assumimos uma personalidade. Sei que isso é de conhecimento de muitos, mas vamos reestruturar para que a gente caminhe do mesmo ponto para todos. A partir do momento em que eu desencarno e penetro num outro processo reencarnatório, uma nova personalidade se constitui. No entanto, essa nova personalidade, ela nunca será uma folha em branco. Ela nasce a partir dos dispositivos já existentes de uma existência anterior, daquilo que foi construído, não foi banido e que permanece existindo. Por que não foi banido? Se é algo de ordem positiva, naturalmente passa a se estruturar no sujeito. Se é algo de ordem negativa, daí vem a possibilidade de banir ou de permanecer, poderá se diluir ou não. Aí nós teríamos a nossa personalidade atual e as personalidades anteriores que tivemos e as subpersonalidades. Todas essas que já deixaram de existir em termos de ação e ato existente, mas que continuam sendo presentes no nosso histórico espiritual. Tudo aquilo que eu sou. Essas informações nós encontramos de forma mais precisa a partir de irmão Samuel Bulamarque, quem quiser ter acesso a ela, fora, né, esse nosso punhado de exemplos que André Luiz nos traz. A partir do momento em que eu vivo uma experiência, e aí esse termo integralização é extremamente fundamental. A partir do momento em que eu vivo uma experiência, e essa experiência comunga com os elementos que dizem respeito a uma perenidade do ser, ou seja, no nosso processo, a partir de toda a nossa caminhada evolutiva, aquele ponto a que nós chegaremos um dia, identificado por nós como angelitude. O que comporta nesse lugar? Esses são os elementos perenes. E aí, traduzindo isso, nós vamos ter todos os elementos que correspondem a virtudes. Virtudes e valores perenes. Tudo aquilo que se distancia desses elementos serão elementos que virão um dia a ser diluídos. Mais à frente, vamos pegar alguns exemplos para que a coisa fique mais palpável para todos. Nesse processo de experiências anteriores, nós vamos trazer as nossas heranças, heranças que permanecerão adormecidas no inconsciente. Joana de Ângeles traz para nós uma estrutura psíquica, comungando aí com Jung e com outros teóricos, mas ela apresenta o inconsciente presente, o inconsciente profundo, que seriam elementos mais enraizados dessa existência, e o inconsciente passado. As nossas heranças, elas dormem nesse inconsciente passado, nessa nossa dimensão mais adormecida.
No entanto, há elementos que são tão fortes ainda e que têm uma raiz tão densa que eles podem estar fazendo parte dessa nossa estrutura de agora. São elementos que não estão na consciência, mas que eles fazem efeito na nossa consciência. Eles não estão visíveis aos nossos olhos e perceptíveis à nossa memória. No entanto, eles fazem parte do nosso histórico. Um exemplo ainda desse mesmo caso de André Luiz. O instrutor Alexandre, conversando com André Luiz, diz assim: Segismundo não vai lembrar das experiências que teve com o pai em outra existência. No entanto, os registros emocionais virão à tona sempre que eles se encontrarem. Ou seja, algo dessas experiências permanece ativo, permanece fazendo efeito e permanece conduzindo a nossa conduta. Essas heranças adormecidas no inconsciente, fazendo efeito na consciência, para além de direcionar os nossos comportamentos, assumem também o papel de influenciar nas nossas decisões e ser os elementos a que nós buscamos no momento de fazer as nossas escolhas mais automáticas. Por que as escolhas mais automáticas? Tudo aquilo que a gente está aprendendo agora, que ainda é novo para a nossa dimensão, ainda tem um nível de automatismo muito precário. Né? Pensemos em quem está aprendendo a dirigir, assumir todos os comandos de uma vez só. A partir do momento em que as estruturas já estão formadas, nós pensamos menos a respeito das coisas. É como se nós tivéssemos em nós, podemos usar essa analogia, tendo em nós uma grande mala com todo o nosso repertório comportamental, com todos os nossos traços de personalidade. E aqueles que são mais fortes, mais intensos e mais acentuados, que têm uma penetração maior em nós, eles virão à tona com mais facilidade do que aqueles outros que nós estamos aprendendo ainda a desenvolver, que dizem respeito às nossas aspirações mais superiores, às nossas aquisições ainda não alcançadas. Tudo aquilo que vem no imediatismo denuncia uma aprendizagem anterior, mais intensa, do que aquilo que ainda nos é novo. Todas essas experiências, elas permanecem, mesmo estando sediadas em nós, espírito, na nossa dimensão mais superior, elas permanecem fixadas no perispírito, nos nossos corpos espirituais. De modo primordial, o nosso corpo mental superior, que fará essa condução da nossa dinâmica de experiências, só que de forma mais específica naquele corpo mental, naquele corpo espiritual que houver uma correspondência mais imediata com a questão, com o elemento em questão a ser trabalhado. Sempre a fixação no perispírito. Daí a possibilidade de ter efeito na nossa vida e de ser acionado. Esses elementos fixados terão interferência direta no nosso desenvolvimento e no nosso amadurecimento espiritual e psicológico. Uma vez que tudo aquilo que gera interferência vai gerar uma interferência correspondente à sua natureza. Se de natureza superior, se de natureza deteriorada. Nesses elementos de natureza deteriorada e que serão conduzidos num processo de dissolução na nossa caminhada evolutiva, a gente tem o ponto que nos chama a atenção agora, que são os comportamentos incompatíveis com a razão. Todos nós mantemos círculos de comportamentos que, quando nós observamos e avaliamos, caracterizamos como comportamentos ilógicos. Eu sei que isso não é o que eu queria,
Isso não corresponde com as minhas aspirações maiores, no entanto, essa é a minha opção. Eu caminho um caminho e caio aqui. Eu me movimento para outras direções e os padrões continuam aparecendo. E esses comportamentos incompatíveis, tanto com a lógica quanto com as nossas decisões de crescimento, são comportamentos que acabam gerando para nós, se bem observarmos, os conflitos nascentes em que nós nos penetramos ao longo da existência. E não precisa nós irmos para coisas muito distantes. Vamos para o nosso milindre acionado sempre em que determinado assunto ou conteúdo é trazido para nós por uma outra pessoa, para os nossos incômodos, para as nossas vaidades, para as nossas necessidades de empoderamento, para a nossa capacidade de inverter as situações de acordo com os nossos interesses e entrar no processo de culpabilidade dos outros. Vamos para os nossos comportamentos de baixa autoestima, que nós não conseguimos ter maior controle, o processo ansiogênico muito acentuado, o narcisismo pedante, a soberba que sempre se aciona antes que nós pensemos a respeito dela ou das situações. Enfim, são coisas diversas que transitam no nosso cotidiano e nas nossas relações e em nós mesmos, e que nós colocamos como questões naturais, como aquilo que eu sou. E nem sempre levantar a bandeira de que eu sou assim mesmo, isso é uma característica minha, levantar essa bandeira não faz com que você, não é denunciante de que você tenha consciência do processo. É apenas denunciante de que você nega a observação do processo. Porque se você não negasse, a fala não seria eu sou assim e pronto. Acontece isso e pronto, o que é que eu vou fazer com isso? Ou então, não foi isso que aconteceu, eu não tenho nada com isso. Isso é uma questão dos outros. Se a nossa postura não fosse de negação e de rejeição, nossa postura seria de autorresponsabilidade, de observação do nosso compromisso com o elemento presente em nós. E aí é que entra todo o perigo do lidar de forma cega com o nosso patrimônio. Lembrando que patrimônio espiritual é o patrimônio do espírito, não é patrimônio reencarnatório. É o patrimônio do ser. O que eu construo agora aqui com vocês faz parte do meu patrimônio. E essa experiência vai passar a fazer parte do patrimônio espiritual de vocês. Se de forma positiva ou de forma negativa, depende da natureza de significação que for dada no agora ou a posteriori. Bom, quais são os reflexos disso no perispírito? Está fixado no perispírito e gera reflexo no perispírito. Os vícios mentais e fixações danosas provindas de existências anteriores que foram construídos e não foram banidos, continuam existindo no momento atual e eles passam a se integrar ao eu. Por isso que chamei a atenção para o processo de integralização. Aquilo que se integraliza é o perene, é o essencial. Aquilo que se integra é qualquer coisa que a gente viva. O meu comportamento, por exemplo, de agressividade, permanente e perdurando durante algumas existências, é um elemento que está integrado a mim, mas não integralizado à minha essência. Não faz parte permanente de mim. Um dia se diluirá. Assim como a minha vitimização, como o meu medo em excesso, como o meu orgulho. Ai, tanta coisa que... cada um pensa no seu, né? Só que acaba que todo mundo vai tendo um pouquinho de cada coisa. O que difere é como a gente vai lidar com isso. Se isso vai ser aquilo que a gente abraça na nossa existência e levanta como nossa bandeira, ou se isso vai ser aquele elemento que a gente observa
e tenta ter controle e equilíbrio nos momentos em que eles se manifestam. Então, esses elementos de existência, elementos viciações mentais e fixações danosas, presentes em outra existência e não sendo banido, passam a se integrar ao eu, ou seja, vão ter efeito na existência posterior. E se manifestando-se nessa nova existência, são os elementos que mais são responsáveis por leves ou graves desajustes emocionais, síndromes variadas, desajustes psíquicos e orgânicos. Jamile, mas nós não adquirimos os nossos desajustes e as nossas dores no agora? Sim, nós ativamos no agora. No entanto, as nossas construções, que são mais intensas, elas não foram construídas no agora, a não ser que a gente queira manter um olhar de ingenuidade para as coisas. Nós podemos, então, resolver no agora, mesmo que eles chegam? Podemos não. Devemos, porque se não houvesse possibilidade de resolução no agora, nós estaríamos fadados por uma infeliz condução existencial. Aí cairia por terra os nossos princípios básicos de divino, de bondade e de amor. Então, isso não é fatalismo. Não quer dizer que uma estrutura viciosa e danosa que se manifesta hoje vai me gerar um quadro de adoecimento. O quadro de adoecimento, ele se instala a partir do momento em que essa estrutura é a estrutura escolhida para a nossa estratégia de sobrevivência. A partir do momento em que eu aciono esse botão, os efeitos dele começam a aparecer. E não vamos imaginar que isso são coisas miraculosas. Nós estamos falando simplesmente de instabilidade ou estabilidade emocional, estruturação ou reestruturação orgânica. Por mais que algumas áreas da medicina, principalmente, né, e de forma mais específica, aquelas que se estruturam num paradigma biomédico, por mais que não falem a respeito de uma transpessoalidade do ser, o fato de que o processo das emoções desestruturam o organismo, isso é fato concreto, por exemplo, nos casos que nós temos de câncer. Existe uma desorganização nas divisões celulares, e quem promove isso? A doutrina espírita, a neurociência vai sinalizar para o efeito das emoções, as descargas energéticas, os efeitos dos nossos hormônios, a instabilidade. No entanto, qual a diferença do elemento vivido por um sujeito e outro? Porque tem um organismo mais fraco, porque tem uma propensão genética maior. E quem construiu isso? Nós sempre vamos parar numa interrogação se nós não nos contentarmos com o elemento básico de resposta que não for dada. E se contentar com o elemento básico, esse elemento básico, é aparentemente ótimo, porque a responsabilidade não é nossa. Talvez seja por isso a grande resistência de fazer um olhar transpessoal para as situações vividas por nós. O olhar que eu lanço, que está para além do meu agora, ele denuncia a minha responsabilidade naquilo que eu vivo. E se eu sou responsável pelo que eu vivo, eu que vá dar conta de resolver as questões vividas por mim. O outro me auxilia, mas o outro não é dono do meu patrimônio. O meu patrimônio é meu. E é o que eu levo. É o que eu levo para a minha casa hoje e é o que eu levo para a minha existência futura, pensando nessa existência como a nossa existência passada da existência que vai vir. E as nossas construções, sejam elas quais forem, elas vão se dando nessa dinâmica evolutiva. Desajustes orgânicos e desajustes psíquicos, eles têm localização específica em corpos espirituais. Alguns desajustes não chegam em corpos mais sutis, né? No corpo mental, no corpo emocional. Permanece o desajuste numa dimensão mais etérica, numa dimensão mais densa.
né, no nosso corpo etérico. Outros desajustes, a matriz está sim numa dimensão mais sutil. Daí a nossa dificuldade de conseguir encontrar o botão que foi acionado para reverter o quadro. Mas nada que a nossa vontade não faça. Jesus, em muitos momentos de processo de cura, praticamente todos, né, houve algumas exceções, mas praticamente todos, ele repetiu a frase utilizada por irmão Samuel no texto que foi lido por Zen: vá e não volte a pecar. Vamos entender a palavra pecado não com o peso cultural que nós temos, mas com o significado real dela e inicial de desvio de caminho, equívocos de escolha. Vá e não volte a se equivocar nas suas escolhas. Vá e não volte a cometer, a viver os mesmos quadros que você viveu até aqui. O que Jesus está dizendo? Que uma escolha de comportamento vai determinar se esse indivíduo vai viver de novo o processo de cegueira ou não. E o que ele diz com isso? O seu comportamento vai intoxicar e deteriorar a sua estrutura orgânica. Ele está dando a orientação que a neurociência encontra agora. É possível que nós reestruturemos o nosso DNA a partir dos nossos pensamentos, emoções, motivações e aspirações. Agora. E mesmo assim com limitações ainda. Mas está dito, vá e não volte a caminhar no mesmo caminho por onde você ia e por onde você foi. No Evangelho isso não está dito, mas Amélia Rodrigues traz algumas informações assim nos relatos belíssimos que ela faz sobre o Evangelho. Alguns voltaram a ter os mesmos quadros, em períodos curtíssimos de tempo, outros em períodos mais longos. Outros permaneceram no estado de saúde até a desencarnação. Qual a diferença entre essas pessoas? Vontade. Decisão lógica a partir da percepção que tem da sua responsabilidade no processo que vive. As atitudes infelizes são ações degenerativas nos tecidos do perispírito. E aí, fazendo só uma retomada do que nós construímos aqui. A nossa consciência não assimila determinados conflitos. Daí, conduzimos alguns conflitos, por exemplo, para o inconsciente, utilizarmos mecanismos subjetivos para poder lidar com algumas questões, negamos, sabotamos, vivemos os processos de autoengano, enfim. Os nossos processos também de imaturidade, de cegueira por opção, em algumas questões específicas. Então, a consciência assimila com muita dificuldade determinados conflitos. E essa ausência de capacidade de assimilação, em função da densidade das energias que elas apresentam, refletirão no nosso corpo somático, esse que a gente, aos olhos físicos, se percebe, se reflete nesse corpo, desorganizando a estrutura desse corpo. O corpo elabora as energias de acordo com as necessidades impressas no perispírito. Quem faz essa construção aqui é Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito. O que Joana quer dizer com elaborar energias de acordo com as necessidades impressas no perispírito? Vou fazer a colocação na primeira pessoa, tá? Para não incluir vocês. A partir do momento em que eu assumo um determinado perfil, por exemplo, de personalidade, vamos utilizar... Bom, eu ia falar aqui do orgulho, né? O orgulho como um perfil característico. E nas minhas experiências vividas, em decorrência disso, assumir atitudes que venham a fortalecer essa estrutura que eu construí ao longo do tempo.
Toda essa construção vai exigir de mim uma reestruturação das formas que foram vividas, das experiências que foram vividas. A partir do momento em que eu desorganizo algo, é de minha responsabilidade voltar para organizar. Uma outra pessoa pode viver a mesma característica, o mesmo traço. No entanto, de acordo com as necessidades dela, para o aprendizado dela, será necessário, por exemplo, uma medida diferente da minha. Eu posso não ter sensibilidade suficiente para alcançar um nível de compreensão que uma outra pessoa tenha. Para ela, uma medida mais sutil fará diferença. Para mim, talvez, uma deterioração orgânica mais acentuada é que faça com que eu acorde e perceba a minha necessidade de inversão e de mudança. Jamile, mas tem gente que é tão ruim e que tem uma saúde tão boa. E tem gente que é tão boa e que é tão fraquinho. A lógica é essa. Não adianta que a gente dê algo para quem não vai saber o valor daquilo que recebe. O processo de reestruturação, ele vai acontecer dentro das nossas medidas de aproveitamento. O que é que para mim, agora, enquanto necessidade espiritual, vai me conduzir a um processo de crescimento efetivo? É isso. Ou pode ser a mudança de uma família, a reencarnação num local mais insalubre, por exemplo, a reencarnação num local extremamente ostentoso, para que eu saiba lidar com aquilo antes que venha uma dor, caso eu não aprenda. Enfim, os recursos são múltiplos e sempre particulares de acordo com a necessidade de cada um. Daí manifestar-se em mim de uma forma e manifestar-se no outro de forma absolutamente distinta. A partir do momento em que eu me torno sensível para esse elemento de crescimento, conscientemente eu abro as possibilidades para que o crescimento ocorra e vou elegendo situações que me favoreçam esse salto espiritual que possa ser dado. Vamos lembrar, e aí é assunto público, por isso eu estou trazendo, do caso de Divaldo, que teve conhecimento de que manifestaria uma lepra nessa existência. Existia na sua estrutura genética a possibilidade e a propensão para. E a partir de uma mudança absoluta de padrão e de construções, a partir das escolhas que ele fez na existência e da tomada de consciência, as energias se reelaboraram de acordo com as suas necessidades. E não estamos falando de adoecimento, estamos falando de manutenção de saúde. E é manutenção de saúde, tendo ou não uma doença instalada, se a gente pensar na função dessa doença. E hoje ele está com 90 e muito já, né? 91, né, Jorge? E nunca manifestou nada. Absolutamente gerou mudanças na sua estrutura que lhe trouxeram e lhe fizeram o bem que fizeram. O problema é que, às vezes, a gente menciona querer algo. No entanto, todos os nossos comportamentos são incompatíveis com essa aspiração que a gente diz ter. Os nossos ganhos secundários com o problema ainda fazem com que a gente mantenha sabotagens muito elaboradas para que o problema continue instalado. Quando as decisões são conscientes, o processo se desfaz. Lembrando de Jesus, mais uma vez, que sempre perguntava: o que você quer que eu faça? Nesse momento, o que ele fazia era acionar a sua vontade, para que você fosse capaz de expressar o seu desejo naquele momento, a sua aspiração maior. Sim, mas era ele quem estava fazendo. Ok,
mas ele não eximia o outro de fazer o movimento interno, fosse duradouro ou não fosse, mas não eximia o outro disso. Esse binômio, então, saúde e doença, ele tem a sua matriz nas ações anteriores do espírito, nas minhas possibilidades construídas, e o meu corpo físico, ele vai depender imediatamente desse si mesmo, desse eu superior, desse ser essencial. Esse ser essencial é que vai gerar as moléculas que constituem as células. E aí nos reportamos então ao conceito que é dado do perispírito, um modelo organizador biológico, um corpo físico que nós trazemos, que reflete a estrutura do nosso corpo espiritual. Elevemos isso então em termos de complexidade. E essas células, elas vão estar organizadas necessariamente de acordo com um plano de autodesenvolvimento. Nunca trazemos um elemento ou nunca deterioramos uma estrutura sem que isso faça parte de um plano de autodesenvolvimento. São as sinalizações que a vida vai nos dando para que a gente dê passos, perceba as matrizes e as causas dessa desestruturação e passe a caminhar de forma mais independente. Um outro resumo de como isso funciona: as aspirações acalentadas pelo espírito motivam a produção de energias compatíveis com essas aspirações, que são produzidas através da mente. Essas energias circulam na nossa consciência. Aí nós teremos duas possibilidades, dois caminhos bem seguros de vitalização e estabilização da estrutura celular ou de deterioração e desajuste dessa estrutura. Mas não teriam coisas que iriam pelo caminho do meio? Aqui caberia o famoso sim, sim, não, não. Ou é essencialmente positivo e reconstrutor, ou terá algum elemento que não diz da essência, mas que diz da aparência das coisas e da aparência do equilíbrio, da aparência das construções. E, em algum momento, acaba gerando efeito. Vibrações procedentes do espírito vão produzir nas células as reações que correspondem ao tipo de onda mental distribuída pelo organismo. Nós nos constituímos em ondas mentais, em ondas vibracionais. Toda a matéria se constrói a partir de ondas vibracionais. E as nossas caminhadas pela física quântica já vai nos dizendo isso por outro olhar que não seja a doutrina espírita. E a permanência em determinadas ondas é que vai ser determinante para a definição das vibrações alcançadas. Eu me esqueci o nome do cientista, se alguém lembrar aí, me sinaliza, que fez a experiência com as moléculas de água. Masaru Emoto. Vocês podem ver na internet, ele fez uma experiência com moléculas de água, tentando identificar a interferência da vibração nas estruturas moleculares e na organização molecular. Então, a partir dos recursos científicos utilizados, ele congelava as moléculas, fotografava e fazia as observações posteriores. Essas moléculas, elas foram submetidas a palavras de níveis vibracionais distintos, correspondente a determinadas emocionalidades, frases, estilos musicais, expressões linguísticas, ambientes, enfim. E ele foi catalogando e fazendo o registro disso, fotografava as moléculas antes e fotografava depois para ver as alterações. Algumas pareciam e parecem, vocês vão ter oportunidade de ver, quem não viu ainda, se assemelham a cristais belíssimos, de um nível de complexidade enorme e absolutamente diferente daquilo que era na primeira fotografia. E outras parecem massas de lama, cheias de lodo, elementos assim, como se fossem de borracha e com limo.
tem coisas extremamente incríveis. E se a gente pensa que nós somos constituídos por isso, pensamos 2 vezes antes de nos intoxicar com algumas coisas, com alguns padrões de pensamento, com algumas escolhas. Enfim. Nossas enfermidades, então, e a nossa saúde, tem como geradores a nossa consciência espiritual, nós mesmos, aquilo que nós somos. E essa mudança no campo vibratório altera a consciência individual das células a partir de uma alteração de consciência mais ampla de nós indivíduos. É como se nós estivéssemos dando para o nosso corpo comandos positivos a partir de conduções que nós venhamos a dar à nossa existência. Esse equilíbrio psicofísico e o equilíbrio fisiopsíquico, apesar de serem diferentes, eles necessitam do mesmo elemento para se dar, que é o processo de harmonia mental. Nessa dimensão de harmonia mental, a gente vai ter tanto os processos psicossomáticos como os somatopsíquicos. Algumas pessoas dizem assim: Jamile, mas tudo é espiritual? Tudo é doença espiritual? Se eu sou espírito e eu sou responsável por tudo o que acontece comigo, sim, porque tudo procede de mim mesmo. O que não faz com que a gente tenha um olhar piegas para as coisas. Faz só que a gente saiba e tenha consciência do fundamento a partir do qual a gente se conhece. Se eu vou falar de instabilidade emocional, se eu vou falar de instalação de um quadro orgânico, eu estou falando de mim. Se eu estou falando de uma fratura, eu estou falando do meu encontro com isso e do que isso vai representar para mim. Por mais palpável e material que seja uma fratura óssea, por exemplo. Mas isso diz daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho e daquilo que eu necessito. Já que não vamos observar as contingências da vida não como um acaso, mas buscando as funções existentes. Nesses quadros psicossomáticos, podemos ainda somar aí as enfermidades advindas dos nossos conluios espirituais, né, a partir dos processos obsessivos. Um nível de irradiação intensa projetada numa determinada direção por um tempo mais prolongado, a nossa absorção dessas irradiações mentais como sendo nossas e a nossa desestruturação a partir disso. Mesmo vindo de fora, caímos no mesmo raciocínio. Precisa de uma aceitação e de uma assimilação nossa, independente de qual seja a direção de onde tenha vindo. Então, a nossa organização saudável, ela procede do espírito e não dos fenômenos eletroquímicos e do fatalismo biológico, como é dito. Se nós interrogarmos os fatalismos biológicos e os fenômenos eletroquímicos e psicobiofísicos, nós vamos chegar numa incógnita, que somos nós mesmos. Esse sim é o nosso patrimônio espiritual. Os nossos conflitos íntimos, de qualquer natureza que seja, impresso na nossa estrutura orgânica, por estar impresso na nossa estrutura psíquica, por estar impresso na nossa estrutura perispiritual, porque existe em nós. A partir do momento em que resolvemos, diluímos as questões e avançamos. E, para ficar bem claro, apesar de já ter sido dito, nem tudo que está impresso vai se manifestar. Vai depender sempre da conduta do espírito e daquilo que for vivenciado. O exemplo de Divaldo é um exemplo lindo que a gente pode ter. E talvez a gente não se dê conta do quanto de fogueira a gente já deve ter pulado em função do nosso desejo de manutenção e da nossa vontade direcionada para um equilíbrio.
e do quanto de buraco também que a gente já pisou por uma escolha feita, mesmo que nós não venhamos a encontrar uma ligação imediata no processo. Quando eu pensava a respeito disso, o único raciocínio que vem é: independente do que eu saiba e do que seja, o melhor é evitar qualquer coisa que esteja por vir. Esse mecanismo todo, e aí para finalizar, ele é um mecanismo da nossa lei de evolução e da lei que rege o nosso universo, que seriam os mesmos mecanismos existentes na lei de ação e reação, de causa e efeito, enquanto princípios básicos, né, da nossa existência. Preservar o eu superior. Por que preservar o eu superior? Tudo que nos direciona para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento enquanto seres que somos, em qualquer área da nossa vida, seja na nossa intimidade, seja nas nossas relações, nos nossos contatos mais coletivos, se observarmos a função, identificarmos a função das coisas, sempre encontraremos aquilo que, enquanto função, nos direciona para uma ressignificação, para o equilíbrio, para a harmonia. Desde um relacionamento, de uma relação, por exemplo, de amizade que se perca e que um dia a gente venha a ter a oportunidade de reconstruir, independente da nossa responsabilidade imediata ou não, até um quadro de agravamento orgânico mais significativo. Qualquer coisa vem para nos levar para a direção de crescimento que a gente deseja. Algumas pessoas passam a vida numa cama e se tornam pessoas absolutamente sábias, referências precisas de equilíbrio, de harmonia, de sensibilidade para as questões físicas. Outras pessoas passam pela mesma experiência e só encontram padrões instintivos mantidos ao longo do nosso processo de revolta, de inconformidade e de culpabilidade alheia. Sempre vai depender da nossa forma de ver. Sempre vai depender da nossa capacidade de conseguir fazer uma ressignificação do processo que a gente viva. O modo como eu vou lidar vai denunciar imediatamente o que é que eu estou buscando naquele processo. O nosso inconsciente, para que isso aconteça, essa preservação do desenvolvimento do espírito, ele vai naturalmente impor mecanismo de harmonização vibratória. Fiz algo que me compromete em determinada contingência e vou ser conduzido à mesma experiência ou experiência energeticamente semelhante para uma reharmonização. E essa condução será tanto pelo sofrimento quanto pelo amor, tanto pelo adoecimento quanto pela manutenção da saúde. Sempre vai depender de escolha nossa. Esse imposição de mecanismo inconsciente não quer dizer que nós estamos de braços dados com a dor. Quer dizer que nós estamos de braços dados com a nossa responsabilidade. Como eu vou dar conta disso é que vai ser o diferencial da minha existência. Esse diferencial pelo amor é que a gente chamaria aqui da nossa conduta autoterapêutica, de reabilitação espiritual. Se eu identifico as matrizes das minhas experiências e o que é que fala de mim, eu vou saber para onde direcionar a minha atenção. Porque a função da existência é o nosso desenvolvimento intelecto-moral, a partir de experiências autoiluminativas, autotransformadoras e transcendentes. Se enganar de que a nossa existência é menos que isso, é mais uma vez fazer a opção por negar tudo que a gente já identifica como necessário. Uma existência em que a gente não consiga sair dela sem aprender a fazer reelaborações mentais, por exemplo, é uma temeridade. Quando a gente fala de desenvolvimento intelecto-moral,
não se está falando de grandes e complexas aquisições intelectuais. Estamos falando de reestrutura mental, de aprender a ver diferente, de aprender a se reconstruir psiquicamente de modo diferente, de fazer escolhas distintas. Esse é nosso crescimento. E isso é experiência autoiluminativa. Vigilância, então, para os nossos pensamentos, aspirações acalentadas, movimentos internos, padrões e estruturas mentais, e capacidade de identificar os nossos circuitos enfermiços, que foi isso a que eu já me referi, né? Se eu estou num circuito de ciúme, de inveja, o que é que sustenta isso? Baixa autoestima, necessidade de empoderamento, culpabilidade alheia, necessidade de controlar o outro, necessidade de exibição para poder ser visto e ser mais valorizado. Na nossa agressividade, qual é o processo de culpa e de inferioridade que manifesta o estado agressivo? Qual a dificuldade que a gente tem de lidar com as fraquezas e que faz escolhas que nos distanciam de nós mesmos, de modo essencial? Perceber esses circuitos em que a gente entra e tem dificuldade de sair, porque, lembrando da minha fala inicial, é o que nós somos e pronto. Isso é perigoso. Isso faz com que a gente faça uma escolha, mesmo que inconsciente, de se manter nos mesmos processos que a gente vive. Autorresponsabilizar-se, já dito bastante, e o remédio aí como um plano de saúde psicológica. Me lembro que num seminário da evangelização sobre a estrutura da nossa casa mental, conversávamos sobre o fato de que a gente faz planejamento para tudo. Para o trabalho, para o estudo, para o que a gente vai fazer, vai ser, para casa, o que vai ter, o que não vai ter, o almoço, o café, a janta. A gente faz planejamento para tudo. Mas raras são as pessoas que fazem um planejamento de autodesenvolvimento. Percebo determinado elemento, observo ou não esse elemento, como que vai ser o meu direcionamento para ele, sistematicamente, como que eu enfrento determinadas questões. Esses planos de saúde psicológica, de reequilíbrio, de instabilidade emocional, são iniciados por alguns, por muitos são iniciados e interrompidos, porque exige esforço e uma capacidade de enfrentamento consciente. Não é simples olhar para a situação que mais gera dor e ver nela um espelho de mim mesmo. Então, precisa ter coragem e sustentação da proposta. E outros, a maioria, não inicia. Reencarna e desencarna, mantendo o mesmo quadro. Daí os casos que a gente lê sobre a vida dos outros, né? Não sobre a nossa vida, de milênios nas mesmas situações. E alguns elementos nossos são tão arraigados que talvez, se nós fôssemos pensar a respeito, a gente encontre raízes bem constrangedoras. Tudo isso para o desenvolvimento dessa nossa superconsciência. Nessa estrutura mental, né, falamos de inconsciente, dos inconscientes, do eu, e existe uma estrutura superior que é chamada de superconsciência. Para a psicologia, a referência dada é apenas aspiração de desenvolvimento, busca de futuro, capacidade de se autotransformar. Para a doutrina espírita, além de tudo isso, ela é o elemento central que nos conecta com a nossa essência e com Deus, que seria a direção do nosso olhar para onde a gente deseja caminhar. Essa busca de uma superconsciência da nossa existência é o que define exatamente quem e o que nós seremos na vida, independente do nosso status social, do nosso trabalho, das nossas posses financeiras. Aquilo que nós somos
o nosso patrimônio, aquilo que nós carregamos, a nossa capacidade de olhar para o outro e de olhar para nós, vendo não o elemento do agora, mas as possibilidades de construção futura. E isso em nada invalida ou fere a nossa necessidade de viver o presente. Joana de Ângeles tem uma colocação no livro novo dela, Luz nas Trevas, que é assim, precisa e muito bonita. Falando sobre as ditaduras em que nós nos envolvemos na vida, que são os nossos impositivos para conosco mesmo, ela diz que a gente deve viver o nosso presente pensando no nosso futuro luminoso. Ter consciência daquilo que eu construo agora, para que eu não venha a ter que reelaborar isso no futuro. Não existe presencialidade maior do que essa, consciência absoluta de tudo que se faz e de tudo que se escolhe. Isso é superconsciência, isso é eu superior, isso é um sujeito que está presente na vida e não que simula uma existência. Porque ir para o trabalho é simples, a gente entra no automatismo, limpar a casa, fazer compras, se vestir. Isso é simples. A gente penteia o cabelo todo dia. Mas a gente passa meses, anos, sem fazer uma observação criteriosa a respeito dos nossos padrões emocionais. E isso é que é inadmissível a partir do momento em que a gente diz assim: eu admito para mim o fundamento e a possibilidade de me entender enquanto ser eterno. Isso é um perigo. Porque eu digo, nós ficamos ouvindo casos de pessoas que lidavam nas casas espíritas por anos e anos e anos e se descobriram infelizes no mundo espiritual, em situações extremamente deprimentes. Por quê? Porque era o automatismo do cotidiano. Sair do automatismo do cotidiano, viver o presente de fato, em termos de superconsciência e de eu superior, o que é que eu construo agora? Eu faço palestra pensando se vocês estão gostando ou não, se vocês vão falar que foi bom, que foi ruim, que fui vista, que não fui vista, ou eu faço na responsabilidade de falar de uma coisa que diz respeito a uma dimensão muito maior da nossa vida. Isso que faz a diferença. Eu entro no auditório da casa espírita como um espaço social, ou eu entro num templo em que eu vou me conectar comigo mesmo? Isso faz a diferença. Eu saio do problema do trabalho e espero a primeira pessoa para descarregar e nego que isso aconteceu. Eu vivo uma experiência e encontro logo um culpado para fazer com que ele se sinta responsável. Esse processo de automatismo é o que faz com que a gente viva estados de absoluta falta de transcendência nas nossas experiências cotidianas. A nossa experiência cotidiana, ela pode ser de transcendência sempre. Sempre. Do banheiro ao espaço público. Depende do que a gente vai fazer e de como nós vamos ser em cada lugar. A proposta da espiritualidade, aí de modo mais específico, né? O Evangelho de Jesus, o que foi usado para hoje, Joana e irmão Samuel. A proposta é nos impulsionar para um crescimento que está ao nosso alcance e que a gente dribla o tempo todo. A gente anda para trás e estende as mãos e diz que está difícil de pegar. Jorge tinha proposto que a gente falasse hoje sobre buscas da atualidade. A maioria das buscas da atualidade são buscas de negação da nossa responsabilidade de viver. Imediatismo, necessidade de empoderamento, exposição da nossa imagem, conquistas materiais. A maioria.
substitutivos para as nossas dores. A maioria das nossas buscas permeia por vazios existenciais, por mais que a gente diga que não é. Basta olhar o efeito. A nossa busca da atualidade exigente, gritante, é que a gente desenvolva o nosso canal de conexão com essa superconsciência, com esse eu superior, com esse eu essencial, para que eu olhe para minha mochilinha com o meu patrimônio espiritual e me sinta de consciência tranquila pelas escolhas feitas a partir do momento em que os aprendizados chegaram. Bom, avancemos para que não precisemos passar pelos mesmos processos de sempre. Muito obrigada. Alô? Agora. Vamos nos preparando para continuar recebendo o auxílio. Dr. Hans e a equipe espiritual se mobiliza neste momento e de forma mais ostensiva nos proporciona esse auxílio. Enquanto os nossos companheiros médios se preparam para contribuir com a equipe espiritual neste momento. E todos nós podemos ajudar, mantendo a harmonização, a respiração. E agora, se preferirem, podem fechar os olhos para diminuir os estímulos externos, se entregando neste momento para o auxílio espiritual que está recebendo. E mesmo que já tenha passado o companheiro, a companheira, nos auxiliando, continuemos vibrando em luz. Continuemos percebendo, mentalizando todo este espaço, envolvido nessa tonalidade de amor, de paz e de harmonia. E busquemos manter durante todo o tempo em que estivermos aqui, continuando recebendo o auxílio. Vamos começar. Lembrando das reflexões que recebemos sobre nós mesmos, a forma que passamos, as situações que vivenciamos, que aproveitemos esse momento da nossa vida, da nossa existência. Não importa a idade que tenhamos, cronologicamente falando, mas é a oportunidade que nós estamos recebendo. Fazer a avaliação. Por que passo o que passo? O que é que eu não aprendi ainda com a vida para estar passando por essa situação? Quer seja de ordem psicológica, de ordem financeira, econômica, estrutural, qualquer que seja ela. Aproveitemos todo o conteúdo que temos alcance, as experiências que temos vivido. Aproveitemos o convívio das pessoas que nos ensinam todos os dias, principalmente as pessoas difíceis, pelo menos taxamos desta forma, que nos dizem coisas que nós não gostamos, que nos incomoda. Façamos as nossas reflexões.
Dr. Hans nos lembra no seu livro Saúde em Plenitude, Projeto Melhorar-se, e que recomenda para todos nós esse projeto de saúde, de vida, onde temos a oportunidade de refletir sobre leituras edificantes que podem ser trabalhadas naquele dia e que contribuem para nosso crescimento espiritual. Aproveitemos. Em todos os instantes, a vida está nos alertando. Transformação, mudanças necessárias para o nosso crescimento espiritual. Depois dessa música que o Sol está tocando, nós vamos pedir a Sol para cantar a música de São Francisco. Que a gente vibre muito com esta música que mexe com os nossos corações, nos estimula a pensarmos diferente, fazendo as modificações que precisamos. Vamos ouvir Sol. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esta música nos remete a uma reflexão diária da flexibilidade que devemos ter com todas as pessoas que convivemos, com as situações, mais compreensão na nossa vida pelo que nos acontece, para que o sofrimento não nos alcance com facilidade. O cotidiano nos estimula a nos tornarmos pessoas melhores. Lembrando que foi tanto ouvido aqui,
Somos herdeiros de nós mesmos, das nossas ações, dos nossos comportamentos. Não adianta lamentar o que passou, mas podemos, a partir de agora, fazer algo diferente. Ressignificar o que fazemos, levar alegria onde as coisas não estejam tão bem, gerar em nós a disposição de servir, auxiliar, que tanto nós precisamos, para que aumente no nosso psiquismo a solidariedade, a fraternidade, e desenvolva em nossos corações o amor pelas coisas que fazemos, pelas pessoas e principalmente por nós mesmos. Aí estaremos nos aproximando das leis divinas, nos ensinadas por Jesus, que a cada ação é um desafio para cada um de nós. Pensemos nisso e aproveitemos todas as experiências que nós vivenciamos. Aqui, neste momento, todos nós continuamos recebendo o auxílio. Dr. Hans cuidando de cada um de nós, frente às necessidades que nós apresentamos. Pensemos em coisas boas, saúde, paz, alegria. Isso podemos fazer esse exercício diariamente, mesmo nas situações mais difíceis, exercitando o amor que precisamos. Pensemos nisso. Já se aproximando da conclusão do trabalho, nós vamos pedir a Sol agora para cantar música que, aleluia, que todos podem baixinho contribuir para continuar esta paz, essa harmonia que está no espaço. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer. Posso restaurar a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creiam em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor.
junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre e amigo, a nossa gratidão, Senhor, por tudo o que acontece conosco, e a nossa gratidão pelo amor que sente por cada um de nós, pelas oportunidades que nos oferece, e a nossa gratidão do fundo dos nossos corações, a irmão Samuel, a doutor Hans, a toda a equipe espiritual, aos nossos mentores, que amorosamente cuida de cada um de nós. Obrigado, Jesus, por coordenar todo esse trabalho, por auxiliar a todos nós nesse processo evolutivo. E que essas vibrações amorosas, Senhor, essa paz que nós estamos sentindo, possa alcançar os nossos lares, possa envolver os nossos familiares aonde quer que eles se encontrem, envolver os companheiros que não estão aqui no dia de hoje, e aonde quer que eles estejam, eles possam sentir em seus corações essa paz, essa harmonia que nós estamos sendo envolvidos e que alcançam todos eles. Obrigado, Jesus. E que esta semana, mestre e amigo, essas vibrações amorosas contribua para estarmos estimulados a fazer as nossas reflexões e as transformações necessárias para o nosso crescimento espiritual. Que o amor de Jesus permaneça em cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Zé, por favor. Nós agradecemos a Jamile e reiteramos o convite para o show com a banda Bênção de Paz, dia 7 de fevereiro, às 20 horas, e a nossa Jornada da Esperança, nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro. No dia 8, iniciando às 19 horas, no dia 9, sábado, iniciando às 14h30, e no domingo, dia 10, iniciando às 8h30. Lembrando que as crianças
estarão também estudando os mesmos temas com os nossos evangelizadores. Nós agradecemos a presença de todos e desejamos uma semana de muita saúde. Boa noite. E paciência no estacionamento.